Olá, pessoal, bem-vindo novamente a mais uma aula das nossas 10 semanas, né? E hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante também, que é mais uma forma que a Bíblia traz para falar do mesmo assunto, né? Lembrando para vocês, que eu sempre falo isso para vocês, que Deus é um Deus didático, ele traz vários exemplos para se mostrar e nos mostrar, tá? E desse outro exemplo que eu queria trazer para vocês hoje é quando Deus ele se coloca como marido, tá? Mas o marido enciumado, né? O marido que está sendo traído, o marido que tem uma mulher que está se prostituindo, que está adulterando, tá? E ele trouxe um momento para mim, numa passagem que estava lá em Números 5, 13 e 14, que mostra que quando tem um marido que está desconfiando de que uma mulher que está traindo, levaria para o sacerdote faria o ritual, que lá em Números fala que seria feito, e que teria que o marido estaria sobre o espírito de ciúmes, seria mandado estaria debaixo desse espírito de ciúmes. E Deus me falou que seria assim também que ele se sente quando a gente não confessa os nossos pecados, tá? Ele se sente esse marido enciumado, né? Cheio de zelo, se sente traído, desconfiado, que é essa característica desse marido que não confia mais nessa esposa que ele tirou, que ele adornou, que ele cuidou e que o traiu com os deuses do seu coração, dos nossos, né? Do nosso coração. E tem vários textos que trata isso, mas tem uma história, né, que vai falar bastante, que vai contar essa história, que está lá em Ezequiel 16. Lá Deus conta ali, né, através do profeta Ezequiel, que ele é um Deus que ele pegou, que ele tem nos cuidado desde que a gente nasceu, porque a gente nasceu em pecado, e lá fala que a gente nasceu no meio do sangue, né? Esse sangue significa em iniquidade concebeu a minha mãe. Então nós nascemos nessa iniquidade. E que ele tem nos guardado e tem nos chamado lá na idade de amar, né? Na idade de ser chamada para o amor, que geralmente é ali na adolescência, onde muitos de nós nos convertemos e também renovamos o nosso compromisso com Deus, né? Como se fosse um segundo chamado, às vezes na primeira infância, depois ali com 15, 16, 13, 14 anos, né? Às vezes um pouco antes, a gente se sente novamente chamada para esse amor, né? Como se fosse a idade de uma mulher que estaria pronta para o casamento, né? Quando ela tivesse o seu primeiro fluxo sanguíneo. Então, nesse momento, Deus nos chama para esse casamento com ele. E nessa história ali de Ezequiel, ele conta que ele nos adornou, que ele nos vestiu, que ele nos presenteou como se fosse uma recém-casada, né? Um homem que estivesse fazendo tudo para agradar essa mulher que foi recém-casada. E que a gente não se arrependeu, e que a gente começou a se prostituir e adulterá-lo, e adulterar com outros homens, tá? E vai contando a história, e que chegando lá no final do capítulo, fala que por consequência disso, nós teríamos filhos que pudessem falar dos nossos pecados, que seria tal mãe, tal filho, né? Que nossa descendência iria contar, iria muitas vezes nos envergonhar por causa dos pecados que a gente não confessou. Então, Ezequiel 16 conta essa história, né? Desse homem que que está sofrendo debaixo desse espírito de ciúmes, porque a mulher está traindo ele, tá? E a Bíblia vai falar várias vezes a respeito disso, né? Então lá em Jeremias 23, 10 fala o seguinte, ó, porque a terra está cheia de adúlteros, tá? Então quando a gente não se arrepende das nossas iniquidades, pecados, transgressões, é assim que Deus nos vê, como adúlteros e prostitutas, tá? Outro exemplo dessa questão de prostituição está lá em Oséias, né? O livro de Oséias conta que Deus mandou Oséias, o profeta Oséias, se casar com uma prostituta, com uma mulher de prostituições e ter filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, se desviando do Senhor. Então é nesse lugar que Deus nos vê quando a gente não se converte das nossas iniquidades, quando a gente não muda essa rota de destruição que a iniquidade nos coloca, e que Deus, debaixo desse espírito de ciúme, age como juiz das nossas vidas, né? Como nos julgando e também nos condenando, né? E permitindo também, assim, permite que o acusador nos acuse por conta desses pecados que não foram confessados.
E a gente fala ali que a gente teve filhos de prostituição, né? Então, nossos filhos vão ser a característica daquilo que nós vivemos. Então, assim, por que que eu estou na igreja e meu filho, minha filha, ela não está na igreja? Ou está envolvida com drogas, ou está no homossexualismo. Por que que isso acontece? Porque está contando, nossos filhos vão contar os pecados que não foram confessados. Mas quem cometeu esse pecado? Lembrando sempre, eu vou voltar também nisso, são 3 a 4 gerações, né, que Deus visita até a 3ª e 4ª geração. Tá? Então, nós às vezes não cometemos, mas nossos pais e avós cometeram, e nós temos que nos arrepender por eles, né? Como fez Daniel lá no capítulo 9, depois também, quando o povo voltou para a Babilônia, Neemias também fez a mesma coisa, e muitas outras vezes foi falado que nós teríamos que nos arrepender. E também lá, em Mateus, para vocês falarem assim, não, só está lá isso só no Velho Testamento. Lá em Mateus, quando Jesus ele veio, ele fala justamente isso, em Mateus 12:39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Então, qual que é o sinal do profeta Jonas? O profeta Jonas ele passou 3 dias dentro do ventre do peixe, tá? Só que nesse sinal, o primeiro sinal foi o dele, que ele se arrependeu. Tá? E depois, quando ele foi para a cidade onde Deus mandou ele ir, que era Nínive, lá também se arrependeram. Então, o único sinal que Deus quer deixar para nós, por mais que ele veio, que Jesus veio ao mundo, fez muitos sinais, mas todos aqueles sinais tinham que estar apontava constantemente para o arrependimento. Tanto ele falava que estava perdoados os vossos pecados e a pessoa saía do estado de enfermidade, ou está livre da enfermidade, que é a consequência, muitas vezes, também de muitos pecados. Então, nesse lugar que Deus ele chama aquele povo de adúlteros, como também nos chama, né? Muitas vezes, tá? E não foi por nada também que Jesus, no Novo Testamento, né? Ele escolheu Maria Madalena, tá? Que estava simbolizando essa mulher adúltera, essa mulher prostituta, essa igreja prostituta, mas que ele, né, poderia restaurar, que poderia transformar através do vem, siga-me, me siga, do caminho que ele traçou para a gente através da sua palavra, que é o caminho de arrependimento, né, que é o caminho de entrega, que é o caminho da rendição, como foi que aconteceu com Maria, tá? E também outro lugar que Deus nos fala, né, que ficariam, né, que é lá na parábola também das bodas, que está lá em Mateus 22, que é uma boda de um casamento. Então está falando assim que Deus nos chamou para esse lugar de casamento e que nós, por coisas que pareciam, que fala ali nessa parábola, que não eram coisas que pareciam erradas, né? Um estava casando, outro tinha comprado um campo, que nesses lugares a iniquidade foi nos tomando das coisas que são triviais e nos afastou de estar na bodas, né? De estar nesse casamento que o Senhor preparou para que nós estivéssemos com Ele. Tá? E outro versículo que fala também, né, que fala essa questão de um coração adúltero, que fala lá em Mateus 15, 8 e 9. Honra-me com os lábios, tá? Mas o coração está longe. Então, quando nós estamos com o coração longe de Deus, nós estamos nesse lugar de adultério, que tira o nosso coração do nosso amado, esses muitos ídolos dos nossos corações, que são as iniquidades. Outro texto que é interessante também que fala lá em Oséias 4,13, sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, dos chopos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Então, assim, aí está falando da consequência em Oséias, né? Então, a consequência que nós vemos nos nossos filhos, né, é porque a gente tem os ídolos do coração, tá? Que a gente tem que se arrepender, que está ali nos lugares da iniquidade, nos lugares onde a gente tem que se arrepender dos pecados dos nossos pais, que nos mantém nessa idolatria pelo aquilo que já foi feito por alguém, né? Pela todo o pecado que foi gerado em nós por alguém.
tá? Então é nesse lugar que Deus coloca a gente de mulher adúltera, né? Tanto que lá em Apocalipse 2, 4 e 6 ele fala assim, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, tá? Lembra-te, depois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, né? Essas primeiras obras é esse amor por Jesus, esse amor querendo agradar, esse amor querendo buscar o arrependimento para as novas obras, né? Para as obras, não as obras mortas que a gente vivia antes de conhecê-lo, mas para essas obras vivas, né? Que ele possa aceitar como cheiro agradável. Então, é nesse lugar que Deus ele quer ser amado novamente, né? E a gente só vai conseguir amar, esse amor só vai se aquecer no nosso coração, a lâmpada só vai estar acesa com a unção, com o óleo, né, da presença dele, através da confissão das iniquidades, pecados e transgressões, para que nosso coração seja desocupado dos ídolos do coração e novamente ele possa reinar e ser amado pelos nossos corações. Tanto que na oração do Pai Nosso, né, a oração começa assim, ó, lá em Mateus 6, 9 e 13. Santificado seja o seu nome. Tá? E a palavra ali está falando amado, significa amado, amado seja o seu nome. Mas para amar o nome de Deus, para amar a Deus, a gente só vai conseguir fazer isso se os nossos corações estiverem limpos, né? Com corações que não mais esteja sendo acusado, né? Pelo diabo por causa das nossas iniquidades. Tá? E um texto assim que eu vou deixar aqui para vocês lá do Ezequiel 16, né, que eu vou deixar para vocês como tarefa, também para vocês lerem todo Ezequiel 16, e que fala assim, ó: foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe a estranhos, tá? Então é assim que Deus nos vê, como essa mulher adúltera, essa prostituta, mas que se nos arrependermos, né, e seguirmos o caminho. Quando Jesus chamava siga-me, né, está falando, olha, siga aquilo que eu deixei na palavra, tá? Que a palavra toda é retornar ao destino, é sair desse lugar que Adão nos colocou através da desobediência do pecado e voltar para segui-lo através do arrependimento, da confissão dos pecados geracionais, tá? Então, mais esse nome que Deus nos dá, de tantos outros que a gente também já viu nas outras aulas, que tanto o roubo do destino quanto as maldições, é a questão da mulher adúltera, da prostituta e Deus como um marido ciumento. Tá? E o marido ciumento, ele é muitas vezes passional, irado, desconfiado, né? Que tem sede muitas vezes de vingança. E é assim que Deus se coloca quando a gente não se arrepende dos nossos pecados. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula.